Então vamos lá. Bom, deixa eu me apresentar. Essa aula faz parte dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa do Código de Processo Civil. Eu sou o professor Franklin Lobato Prado e nós vamos ver agora a parte 5, né? Nós estamos falando sobre ações possessórias. Então nós falamos da reintegração de posse, da manutenção de posse, vimos as peculiaridades e agora vamos continuar essas ações. Vamos continuar então com a legitimação. A pergunta é, professor Franklin, quem é que está legitimado para entrar com a ação no polo ativo da relação jurídica processual? Então eu teria como legitimado ativo o possuidor direto ou indireto. Significa dizer que tanto o inquilino numa relação de inquilinato que tiver a sua posse invadida, né, turbada ou ameaçada, ele pode ser esbulhado, turbado, ameaçado, ele pode entrar com uma ação possessória, como também o nosso querido possuidor indireto, que é o locador. O locador, o senhorio, ele é o dono do imóvel e ele também pode entrar com a ação. Aí eu tenho no polo passivo, a ação será ajuizada, a ação possessória de reintegração, manutenção ou interdito, será ajuizada contra aquele que praticou a ofensa à posse. Como nós já vimos, essa ofensa à posse tanto pode derivar de uma posse justa, de uma posse injusta, né? Uma posse em que o possuidor ele tem consciência que ele não tem justo título, que ele está invadindo uma propriedade que não é dele, mas que ele resolve invadir, porque vai que dá certo, né? Vai que o dono morra ou que aquela propriedade realmente não tenha dono, para que ele possa adquirir a propriedade pelo uso através da ação de uso capião. Então, no polo ativo, possuidor direto e indireto. No polo passivo de uma ação de reintegração de posse, nós vamos então ter aquela situação do possuidor que praticou a ofensa à posse. Tanto pode ser o esbulho, quanto pode ser a ameaça, quanto pode ser uma invasão total, quanto pode ser uma invasão parcial. Intervenção de terceiros. Bom, nós temos uma aula própria no Código de Processo Civil sobre intervenção de terceiros. Evidentemente que essa nossa aula de hoje não é sobre intervenção de terceiros, ela é sobre ações possessórias. Nós estamos falando sobre ações possessórias. Mas eu tenho que dizer que eu tenho, em relação à intervenção de terceiros, a nomeação, a autoria, está prevista no artigo 62 do Código de Processo Civil e a denunciação à lide no artigo 70 do Código de Processo Civil. Então, vou só para dar um exemplo simples para que vocês entendam a situação, por exemplo, da denunciação à lide. Imaginemos que um cidadão se envolva num acidente automobilístico. Ele se envolveu da seguinte forma: ele vinha andando no carrinho dele e aí um ônibus avança ao sinal vermelho. Ele, para desviar do ônibus, ele dá uma manobra brusca, consegue se desviar do ônibus, não chega a bater no ônibus, mas bate num carro que estava estacionado. Esse carro que estava estacionado pode mover uma ação de reparação de danos contra o motorista, que afinal de contas foi o motorista que provocou, né, com a sua ação ou omissão, dano a outrem. Todavia, o causador do dano foi o motorista de ônibus. Então, nesse processo em que a pessoa que sofreu o dano move a ação contra o motorista que causou o dano, o motorista que causou o dano, provocado pela invasão do sinal vermelho que foi feita pelo ônibus, pode denunciar a lide o ônibus. Pode denunciar a lide a empresa de ônibus, para que ela possa participar da relação jurídica processual. Então, nas ações possessórias é a mesma coisa. Imaginemos que você ingressou com uma ação possessória contra uma pessoa e ele vai dizer: vem cá, mas você está me acionando, mas essa posse aqui eu comprei de fulano, foi fulano que invadiu a terra.
Então eu vou denunciar a lide chamando esse fulano. É o que nós chamamos de intervenção de terceiros numa ação possessória. Foro competente. Aí você vai me perguntar, mas professor Franklin, a gente sai ali da tela um instantinho para beber uma água e volta para a tela aqui. Foro competente. Eu tenho que dividir coisas móveis, como livro, joia, carro, e coisas imóveis, como casa, fazenda, né? Para as coisas móveis, nós vamos para o artigo 94 do CPC, né? E para as coisas imóveis, nós vamos para o artigo 95 do CPC, com a predominância do critério material, competência absoluta. Então, se nós olharmos no artigo 94, vamos dar uma paradinha aqui, para a gente dar uma olhada no artigo 94.